E hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica incrível de marmorizado chamada Suminagashi. Então, se você está gostando da minha dica, já me dá aquele like, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal. E hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica linda, ordinária do Japão, chamada Suminagashi, que literalmente significa tinta flutuante. Então eu vou ensinar para vocês um marmorizado que você pode aplicar tanto em tecido quanto em papel, e é uma técnica muito antiga, ela é praticada no Japão desde o século XII, gente, e é muito lindo e vocês vão ver que é muito fácil de fazer. E os materiais também são fáceis. Você vai precisar de uma vasilha e conforme o tamanho da superfície que você quer marmorizar, aí você usa uma vasilha maior ou menor. E dentro dela nós vamos colocar, olha, somente água. Água na temperatura ambiente. Vou colocar mais ou menos 1,5 cm de água aqui na superfície, já é o suficiente para nós praticarmos a técnica. E também nós vamos precisar da tinta nanquim, gente, essa tinta comum aqui, olha, o nanquim, né? Vou usar hoje de várias cores diferentes, porque eu quero fazer um marmorizado bem colorido, mas é material muito fácil de encontrar. E vamos precisar também de pincéis. Aí procurem usar pincéis assim da pontinha fina, porque quando nós estivermos praticando aqui o marmorizado, eu vou encostar somente a pontinha do pincel aqui na água. Eu não vou afundar o pincel na água, mas isso eu já vou mostrar para vocês com detalhes. E também vamos precisar de um palitinho, estou usando aqui um palitinho de churrasco. E também um outro material muito importante, gente, é o detergente, tá? Detergente comum desses de lavar louça, eu vou até já colocar um pouquinho aqui, olha. Coloca um pouquinho no vasilhame e mistura com água. Só um pouquinho d'água também, olha. E com a ajuda do palito, eu misturo e deixo essa mistura bem homogênea. Aqui não tem uma quantidade certa, vocês viram que eu coloquei só mesmo um pouquinho de detergente e a água, que isso aqui vai ajudar muito a produzir os efeitos na tinta e vocês vão ver logo mais. E aqui nesse godê, né, eu já vou verter todas as tintas para nós começarmos aqui a nossa arte. Vocês vão ver que é muito fácil, muito linda e também uma arte muito significativa para a cultura japonesa. Bem, agora que os materiais já estão preparados, nós vamos trabalhar da seguinte maneira, que em uma das mãos eu vou segurar o palito e eu vou sempre molhar aqui o palito na mistura de detergente com água, tá? E na outra mão eu vou segurar o pincel com as cores, né? E a posição tanto do palito quanto do pincel será sempre assim, em pé, eu vou trabalhar sempre assim, em pé, e como eu falei para vocês, eu vou mergulhar, olha só, somente a pontinha do pincel e somente a pontinha aqui do nosso palito. Então, sempre nessa posição, pincel e o palito em pé e também só encostando na superfície da água, tá? E agora, né, que eu já mostrei aqui as posições para vocês, vamos começar. E outra coisa, gente, na técnica tradicional japonesa, é muito comum também utilizar o palitinho. Ao invés do detergente, você usa gordura corporal. Então, como você faz? Você pega aqui a pontinha do palito e passa no rosto, na lateral do nariz, para absorver a gordura natural do corpo. Isso também provoca um efeito diferente do detergente. Então eu vou mostrar para vocês os dois. Vamos começar aqui com o detergente e depois eu mostro também com o palitinho que eu já passei no rosto, para vocês verem como fica também diferente o efeito, olha. Carreguei aqui o palito no detergente e vou carregar aqui também do nanquim, de maneira que não fique pingando, olha só. Não tá pingando nada. Então, vou começar sempre trabalhando com o pincel em pé, começo com a tinta. E aí eu venho com o palito e encosto, tá vendo como a tinta abre?
Aí venho novamente com a tinta, olha, encosto. Agora eu vou usar o outro palito, o palito que tá com a gordura corporal. Encosto. Você tá vendo? Quando é a gordura corporal, ele abre menos do que com o detergente. Então, conforme o efeito que você queira fazer, aí você opta, né? Você pode também fazer círculos aqui para fora, ó. E a técnica é sempre essa: o pincel e o palito, tá? Aí, se você quiser utilizar outras cores, também pode. Olha, vou utilizar agora o verde. Vou trocar aqui o pincel. Vou colocar uma bola verde aqui, olha. O verde, palito. O verde e o palito. Olha só como fica lindo, né? Vou colocar aqui no centro do verde um pouquinho de vermelho. O vermelho e o palito. Lindo, né, gente? E agora, para fazer os efeitos, você pode de várias maneiras. Você pode, por exemplo, soprar com a boca mesmo, olha. Sopra bem de leve, você tá vendo que as ondas já ficam bem diferentes? Você pode também vir com um palitinho e mexer, olha só. Aí também você consegue fazer desenhos. E daqui a pouco eu vou ensinar uma técnica com álcool isopropílico. Mas eu vou aproveitar agora o desenho que já se formou aqui, fazer só mais um vermelho aqui no meio. Ó, tá vendo? Tô usando o palitinho com a gordura corporal, olha, ele abre bem menos. E também eu acho que fica lindo. Pronto. E agora nós vamos imprimir. E para isso, eu tô usando vários tipos de papéis. Esse aqui é um papel verger, mas pode usar o canson também. Enfim, qualquer tipo de papel, gente. No tradicional japonês, é muito utilizado o papel de arroz japonês. Olha só. Aí você deixa um pouquinho, né, para a tinta penetrar bem aqui no papel. E olha só que desenho bonito que já ficou. Aí nós simplesmente retiramos. E olha só, gente, estampou direitinho da maneira, né, como estava na água. Agora esse papel eu vou pendurar num varal, né, e deixá-lo secar. Muito bacana, né? E tá vendo essa tinta que se misturou aqui? Agora, se eu quiser fazer mais, o ideal é eu jogar essa água fora, colocar uma água limpa e continuar, porque essa tinta que afundou aqui, se eu continuar realizando a técnica, ela vai atrapalhar os desenhos. Então, nunca usem a mesma água, tá? Isso aqui é só água mesmo, é só jogar água fora, limpar bem aqui a vasilha, colocar uma água limpa e continuar. E é isso que nós vamos fazer. Bem, gente, agora um efeito muito lindo que eu quero mostrar para vocês é utilizando álcool isopropílico, que eu já coloquei dentro desse frasco e fica muito lindo também o resultado. Olha, eu vou começar fazendo o desenho aqui com preto, olha. Vou colocar preto. Agora, digamos, olha, que nessa bola preta bonita que ficou aqui, eu quero fazer o efeito com álcool isopropílico. Então, o que eu faço? Eu pego aqui um pincel limpo, olha, carrego no álcool e também encosto aqui, olha. E olha só que coisa linda que fica. Vocês viram o efeito que faz? Olha. Fica parecendo umas flores, né? Eu amo também esse tipo de efeito. Olha só. Tá vendo? É só encostar, aí se formam essas flores. E esse é mais um efeito, né? Que você pode utilizar. Aqui ao lado vou colocar uma outra cor, vou colocar o azul. É um azul esverdeado, né? Uma hora eu falo azul, outra hora eu falo verde, mas na verdade
É que ele é um turquesa. E olha só que coisa linda também. Agora aqui eu posso soprar, como eu fiz no início, olha, para as cores se misturarem. Posso usar um palitinho também, olha, para integrar, né, a cor preta aqui com a cor. E olha só que efeito bonito também que fica, né? Vou colocar um pouquinho de vermelho. Acabou até desmanchando um pouquinho o efeito do preto, mas eu acho que também fica linda essas misturas, olha só. É uma arte com terapia, né? E aqui vou colocar mais um pouquinho do álcool isopropílico. E agora novamente, né, gente, eu vou imprimir no papel, tá? Quando você vê que já ficou do jeito que você quer, aí você imprime. Esse papel aqui é o papel Canson. Também serve, olha, sempre você coloca virado dessa maneira, gente. Encosta primeiro aqui a parte do meio, olha. E depois você vem descendo as bordas. Tá vendo? Até encostar. E aqui, olha que lindo que ficou, né? A imagem. Novamente, olha, eu retiro. E olha só que bacana que ficou o resultado, né? E agora, como eu fiz com o outro, eu vou pendurar e deixar para secar, tá? E os nossos papéis já secaram e olha só o resultado, que incrível, né? Cada um de uma maneira, nunca fica um igual ao outro e eu adorei o resultado. E agora eu vou deixar para vocês imagens de algumas sugestões que vocês podem utilizar esse papel marmorizado e vocês vão ver que trabalhos incríveis nós poderemos fazer. Se você gostou dessa aula, nessa imersão cultural, então não esquece, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo que gostaria de aprender essa técnica que é super incrível e muito diferente, como vocês viram, né, gente? Com materiais muito acessíveis. Combinado, gente? Me diz aí nos comentários o que vocês acharam, que eu sempre adoro saber a opinião de vocês. Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente!